nós já fizemos no canal um vídeo sobre RPGs do PS1. E naquele mesmo vídeo, nós já podemos ver vários jogos que são simplesmente muito bonitos, até hoje em dia, seja pelos gráficos, direção de arte ou o estilo escolhido. E pensando nisso, me lembrei o quanto o PS1 era limitado da época. O PS1 tinha 33 MHz, 33. Provavelmente qualquer coisa que você tem eletrônico hoje em dia tem mais do que isso, um fone de ouvido. Sem falar nos seus míseros 2 MB de RAM. E mesmo tão limitado assim, tivemos experiências visuais incríveis daquela época. Então pensando nisso, trouxe aqui essa lista pra vocês. Com certeza temos vários jogos muito bonitos do PS1. Caso eu não tenha citado nenhum nesse vídeo, deixe aqui nos comentários qual você gosta mais. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere virar membro aqui no canal. Por apenas R$15, você já pode escolher até mesmo um tema de vídeo aqui para o canal. Dito isto, seja bem-vindo à Taverna dos Jogos. E vamos para mais uma lista. Começando por um que já apareceu aqui no canal. Lançado em 99 pela Sony, um JRPG que chegou bem tarde da vida do PS1. E com isso, conseguiu espremer bastante do hardware. Legend of Dragon, o tão famoso Final Fantasy da Sony. Bom, é brincadeiras à parte. O jogo tinha aqueles cenários pré-renderizados, que são de longe os que mais envelheceram bem daquela época. E nesse jogo nós temos uma qualidade absurda nos fundos. Foram desenhados cada um com todos os detalhes e identidade visual próprio. Das planícies às rochosas, das cidades pensas, a tudo que dá pra ver no caminho. Dá pra sentir realmente um carinho muito bem feito em cada detalhe. Bom, e sem falar na forma que é feita as batalhas. Cada ataque que você tem uma pequena produção cinematográfica. A câmera aproxima, o personagem executa um combo, a mágica ocupa a tela inteira. O sistema de additions, onde você tem que apertar o botão no timing certo para executar os golpes, faz com que cada animação de ataque seja mostrada em detalhe. E o resultado é uma batalha extremamente dinâmica. As transformações são outro nível daquela época. Uma sequência de efeitos de luzes, partículas que eram inacreditáveis em 99. E uma coisa que o PS1 fazia muito bem são suas cinemáticas pré-renderizadas, as suas cutscenes. E Legend of Dragon não fica fora disso. O jogo teve bastante orçamento para desenvolver principalmente essa parte. São muito bem dirigidas e são lindas, da forma que o PS1 sempre entregou pra gente. Legend of Dragon, além de muito bonito, é um ótimo RPG. Recomendo demais para quem nunca teve a chance de testar. A corrida pelos gráficos do PS1 realmente aconteceu. Todo mundo queria ter aquele jogo 3D absurdo. Mas, apesar de eu gostar muito da forma como foi feito o 3D, eu tenho uma paixão muito grande por sprites 2D. E a Capcom mandou muito bem nesse jogo. Breath of Fire 4. Jogo com sprites 2D desenhados à mão sobre cenários tridimensionais. O jogo envelheceu como um vinho. O jogo é simplesmente extraordinariamente detalhado e com uma fluidez que pra época era um absurdo. Cada personagem tem animações próprias que transmitem personalidade, e os ambientes têm uma riqueza visual inspirada em cultura asiática, que dá uma identidade muito forte para cada região do mapa, seja pela câmera isométrica, com a rotação de ambiente, que além de impressionar bastante, ajudava muito o mundo a parecer mais vivo. E não tem como falar de Breath of Fire sem falar das transformações. As transformações de eram simplesmente espetacular para a época, com efeitos que tomavam a tela inteira, e animações pesadas que transmitiam poder, um poder de verdade. A trilha sonora complementava tudo, e mesmo sendo lançado no finalzinho da vida do PS1, é uma obra de arte, do início ao fim. Um jogo que só tinha uma ideia sim, mas que é estupidamente bem feita em tudo que ele tenta fazer. Klonoa ia ficar fora da lista, mas nesse exato momento eu acabei de zerar ele no R36S e eu não podia deixar de colocar ele nessa lista de forma alguma. Um jogo que mais brinca com os cenários de todo o PS1 é definitivamente Klonoa, lançado em 97 pela Namco. Esse jogo é simplesmente uma aula de direção de arte. O jogo é naquele estilo 2.5D, onde a jogabilidade lateral é como plataforma clássica, mas os cenários são totalmente tridimensionais e os desenvolvedores simplesmente brincaram muito com isso, de todas as formas possíveis. Ao longo das fases, você simplesmente vai perceber, existem caminhos diversos, mesmo você sendo um jogo de plataforma, e você sendo um personagem que só pode se mover para os lados, o jogo brinca com isso de uma forma criativa demais, fazendo você ir sempre para algum lugar diferente, mesmo sem perceber, de uma forma 100% natural. O jogo brinca com cores, que é um absurdo. Todos os cenários são coloridos, profundos e cheios de detalhes. Sem falar no jogo de câmera que ele tem do início ao fim, trazendo sempre uma gameplay mais dinâmica e fazendo o mundo existir mais. Klonoa parece muito simples, mas quando você começa a jogar, quando você menos percebe, você simplesmente masteriza totalmente a gameplay e começa a jogar de uma forma que é extremamente satisfatória. Ele é de longe um dos jogos mais divertidos do PS1 e um dos mais bonitos, principalmente por ter uma ideia muito simples e executar de forma impecável. Os bosses são ideias maravilhosas, a direção de arte é um absurdo, tudo parece ser do sonho de Klonoa mesmo, e eu recomendo demais para quem nem sequer nunca ouviu falar. É de longe um dos meus favoritos do PS1.
e mais um RPG, mas dessa vez Chrono Cross, um jogo cheio de vida, muito colorido, com cada ilha, cada cidade, cada dungeon tendo uma identidade própria e completamente distinta das outras. Os modelos dos personagens sendo extremamente bem detalhados, que se mistura muito bem com o ambiente, inclusive interagindo com os elementos do cenário. Tem até reflexo em espelho que funciona, o que pra época é simplesmente absurdo. E nas batalhas, Chrono Cross nem parece ser um jogo de PS1, um jogo com mais de 40 personagens jogáveis, cada um com animação, movimentos e magias únicas. A quantidade de trabalho de animação envolvida é absurdo. Os efeitos são espetaculares, cada partícula, luz, distorções da telas, cada habilidade que você usa, a Square caprichou em tudo nesse jogo, e ele se tornou um dos RPGs e um dos jogos mais charmosos do PS1. Bom, como eu disse, sempre gostei mais de sprites 2D do que 3D, e não tem como fazer uma lista dos jogos mais bonitos sem falar de Castlevania Symphony of the Night, um dos jogos mais importantes para o PS1, um dos criadores do gênero Metroidvania. O jogo contém animações fluidas, personagens incríveis, tudo detalhadamente, principalmente para a época. A direção de arte desse jogo é melhor que muito AAA lançado hoje em dia. Em cada sala do castelo, cada ambiente tem uma atmosfera própria, com iluminação, paleta de cores e designs inimigos que se complementam de forma perfeita. Seja a biblioteca com os livros voadores, as catacumbas com toda aquela névoa, o relógio gigante com as engrenagens que funciona real em segundo plano. Cada área é uma pintura. O Alucard, por si próprio, é um dos personagens mais impecáveis que já tivemos. As animações de combates, a capa, o cabelo dele, tudo se movendo de forma orgânica. Seja até mesmo quando você desbloqueia transformações, se transformando em morcego, lobo, em névoa, cada um com sua animaçãozinha própria. Symphony of the Night foi um dos primeiros jogos do PS1 a usar de forma inteligente os efeitos de transparência e de iluminação dinâmica para criar aquela profundidade nos ambientes 2D. O resultado é um castelo que parece vivo e constante mudança. Mesmo sendo construído em sprite estático, o jogo sempre passa essa sensação. É um jogo que redefiniu o que era 2D, sendo inspiração até hoje para jogos mesmo décadas depois. Gran Turismo 2, um jogo de corrida no meio disso aqui tudo. E pra ser sincero, só os números dele já falam por si mesmo. Um jogo que simplesmente tem quase 620 carros, 27 pistas, sem falar na sua física de direção, que era um absurdo pra época. O jogo foi lançado em 99 e mesmo com a limitação do PS1, entregou um baita jogo. Só por esse feito absurdo de ter toda essa quantidade de carros e cenários, o jogo já podia estar na lista. Mas visualmente, ele não deixa de deslizar de forma alguma. O jogo é bem bonito. O primeiro jogo já era lindo, mas o segundo melhorou de forma perceptível. Os reflexos dos carros, agora os carros capturam e refletem o ambiente ao redor de uma forma bem mais dinâmica. E os modelos dos carros são o ponto mais alto do jogo. Você consegue identificar qualquer veículo simplesmente pela sua silhueta e pelos detalhes da carroceria. Subaru, Nissan, Jaguar, cada fabricante tem seu DNA visual preservado com fidelidade nesse jogo. As pistas em si são menos detalhadas do que dos carros, o que sempre foi uma crítica para a série. Mas vamos ser sinceros, isso aí nunca estragou a experiência de ninguém. O jogo até mesmo no modo replay, com câmeras cinematográficas capturando os carros em movimentos, com aqueles reflexos dinâmicos e sensação de velocidade muito bem feita. Esse jogo virou uma referência absoluta de simulação pro PS1 e moldou uma identidade visual da franquia por décadas e não poderia ficar fora dali. Agora um jogo que usou tudo que o PS1 tinha com uma execução extraordinária. Parasite Eve, lançado em 98 pela Squaresoft. O jogo é um exemplo perfeito de como usar os recursos limitados do PS1. O jogo conta com vários ambientes de Nova York densos e atmosféricos, muito convincentes pro PS1, sem contar na abertura do jogo. As ruas da cidade à noite, Central Park, cada local tem uma construção visual que transmite um peso. E essa Nova York serve de palco para um dos sistemas de mutação de inimigos mais perturbadores visualmente no console. As transformações de Parasite Eve são a parte mais legal do jogo. É impressionante pra época ver o humano se retorcer e se transformando em uma criatura orgânica com animações muito bem feitas e com deformação corporal que causava impacto. O jogo claramente investiu muito esforço de animação e as cutscenes do jogo, misturando a sequência pré-renderizada, criando um fluxo narrativo muito cinematográfico e a direção de cena em vários momentos parece anos à frente do que era comum da época. Parasite Eve é um jogo que usa o visual a serviço da atmosfera, de uma forma que muito jogo moderno de hoje em dia não consegue fazer direito.
E para o próximo jogo da lista, nós temos um jogo de luta, Tekken 3. O que a Namco fez em Tekken 3 pro PS1 foi brincadeira. O jogo é tecnicamente muito bem feito. Modelos de personagens são complexos, detalhados, com texturas limpas e bem aplicadas. Os cenários tridimensionais têm profundidade e detalhamento muito bem feito. Não é aquele fundo chapado que a maioria de jogos de lutas tinha da época. O jogo sobra recursos nesse sentido. Sem contar na fluidez do combate de Tekken, que é simplesmente a melhor coisa do jogo. Cada soco, cada chute, cada esquiva tem uma fluidez muito bem feita. As animações de cada lutador são únicas e convincentes, com os movimentos que transmitem peso e impacto. Jogar com o grande Ed lutando capoeira é um absurdo de bom nesse jogo. King com agarrões e assim por diante. Cada personagem tem produção de animação separada e muito bem cuidadosa. O jogo faz você sentir cada impacto, independente do lutador. A Namco fez um trabalho absurdo com o Tekken 3 no PS1, elevando muito o nível dos jogos de lutas dali em diante. Indo para o segundo jogo de corrida da lista, Ridge Race Type 4. Lançado em 98, esse jogo tem uma direção de arte e uma qualidade técnica que até hoje impressiona qualquer um que vê rodando pela primeira vez. O grande trunfo visual de Ridge Racer Type 4 é o sistema de iluminação. O mapeamento de luz aqui é muito bem feito, que nem parece de PS1. Cada pista tem personalidade visual, construída a partir de forma que a luz interage com o asfalto e com os carros. As fases à noite são onde mais aparece isso, com várias fontes de luz criando reflexos no chão molhado e nas carrocerias dos veículos. Gran Turismo 2, sinceramente, ganha muito em questão de número, mas Ridge Racer, com o nível de detalhe que tem, rivaliza facilmente, e sem falar que o jogo não tem queda nenhuma de FPS, mesmo nos momentos mais movimentados da corrida. O jogo também tem uma sensação de movimento, de velocidade muito boa. Bom, e sem contar da trilha sonora, que deixa tudo muito melhor. Ridge Racer Type 4, antes da lista eu nem mesmo conhecia ele. No PS1 eu apenas jogava Gran Turismo e NASCAR Rumble. Tive uma surpresa e tanto testando esse jogo. Recomendo para todo mundo, a sensação de velocidade é realmente impressionante até hoje em dia. E em uma lista dessa, não tem como deixar de fora o que a Konami fez. Simplesmente uma das ideias mais geniais da indústria, transformando a limitação técnica real do PS1 em uma decisão de design mais genial da história dos games, Silent Hill. E claramente eu estou falando do problema sério que o PS1 tinha com a distância de renderização. Os objetos e cenários pareciam do nada à medida que você se aproximava, e isso quebrava muita imersão. A maioria dos desenvolvedores tentava esconder isso com truques variados, e a equipe de Silent Hill fez a ideia da névoa, densa em toda a cidade. A névoa era tão espessa que mal enxergava a 10 metros de distância, e de repente a limitação virou atmosfera. Virou um terror muito bom. Eles fizeram uma das ideias mais geniais para um jogo de terror da época. Fez simplesmente o jogo virar um dos marcos mais gigantes da indústria dos jogos. Mas claramente Silent Hill vai muito além desse truque que eles fizeram. A direção de arte e o design dos monstros são absurdamente perturbadores e muito bem feitos, principalmente se formos pegar sobre a lore do jogo. Aí se introduz mais ainda. A equipe de Silent Hill foi simplesmente um absurdo à parte. Eles fizeram algo que até hoje influencia jogos de terror. Uma trilha sonora estupidamente bem feita, aonde te deixa muito emergido dentro do jogo, com uma direção de monstros e de uma técnica absurda e super inteligente usada por ele. Claramente, eu acho que todo mundo já testou ele uma vez, mas caso você nunca tenha testado, recomendo demais testar. Porque mesmo por ser um jogo de PS1, ele ainda dá medo. Eu mesmo fui rejogar e dá medo mesmo. É uma ideia absurda que eles tiveram. Bom, e voltando aos RPG, temos um agora que infelizmente não joguei. Joguei pra trazer pro vídeo, mas nem perto de estar na metade do jogo. Estou falando de Final Fantasy IX. E apesar de ter jogado só algumas horas do jogo, eu te garanto que é de longe um dos RPGs mais bonitos do PS1. E um dos jogos mais bonitos, sem dúvida alguma. O jogo realmente faz usar tudo que o PS1 tinha. Eu acho que das levas de jogos RPG e de Final Fantasy que tivemos no PS1, ele foi o de longe que mais envelheceu bem. Diferente do 7 de outro, ele tentou uma abordagem um pouco mais diferente. Algo mais fantasioso, mais no estilo Chibi, o que fica muito bem feito com o estilo medieval. E isso foi uma escolha muito certa deles, eu achei extremamente bonito. Os cenários pré-renderizados de Final Fantasy IX são muito bem feitos e muito bonitos. Precisando mais para trazer o vídeo, consegui ver outras cidades, algumas com bandeiras super coloridas, outras com arquitetura steampunk muito bem feita e uma atmosfera medieval muito forte. Tudo tem um nível de detalhe muito bem cuidadoso e dá vontade de ficar parado só olhando para a tela. Bom, mas o PS1 apresenta um pouco de limitação
quando acontecem as batalhas. Os modelos ficam menores e menos detalhados do que os ambientes por fora, mas em compensação, a Square trouxe animações de habilidades e magias que são espetaculares. Os summons de Final Fantasy IX são fora da curva, é extremamente bonito, sem falar das cutscenes do jogo que são absurdas. São todas pré-renderizadas, mas são extremamente bem feitas. Eu joguei tempo, mas até então, de onde eu joguei, o jogo é totalmente consistente. Tem uma coerência visual absurda, o jogo se mantém bonito do início ao fim. Cada ambiente, cada personagem, a direção de arte do jogo, tudo você vê que tem cuidado. Sem dúvidas nenhuma, Final Fantasy IX merece estar nessa lista mais do que qualquer outro RPG. Bom, e como sempre, o Kojima sempre atuando, fazendo alguma coisa diferente. Com Metal Gear Solid, o Kojima foi fora da curva demais. Lançado em 98, ele queria fazer o melhor jogo do PlayStation 1. E como sempre, como ele é louco, ele foi lá e disse isso pro marketing. Fazendo isso, Metal Gear ser extremamente hypado na época. De ponto de vista técnico e visual, Metal Gear Solid é realmente referência do PS1. Não tem dúvida nenhuma sobre isso. O jogo apresenta simplesmente toda a narrativa do jogo é feita em cutscene. Tudo renderizado em tempo real, sem recorrer a vídeos pré-renderizados separados. E isso para aquela época era uma aposta muito grande, principalmente com as limitações do PS1. E acredite se quiser, eles fizeram isso estupidamente bem. Tudo se conecta de uma forma muito boa e dá uma imersão muito maior do que qualquer outro jogo tinha entregado naquela época. Conseguiram deixar tudo muito bem cinematográfico, todas as cutscenes com ângulos e câmeras dinâmicos, zoom dramático e assim por diante. Bom, e sem falar que nesse jogo os detalhes ambientais dele são um absurdo. Naquela época o próprio Snake já deixava rastros na neve, o que hoje em dia muito jogo não faz. O bafo de ar frio você consegue ver dos inimigos, ratos circulando pelos corredores, baratas ao redor de banheiros sujos e névoa saindo do duto de ventilação. Cada detalhe foi inserido de forma muito bem pensada, que dá uma imersão absurda pro jogo. É uma física que, como eu falei, tem jogos que hoje em dia que não fazem questão de fazer isso. Naquela época, Kojima disse em uma entrevista que queria que os jogadores fossem enganados que aquilo era o mundo real, porque senão não fazia sentido em fazer algum jogo. Como sempre, ele com essas loucuras dele, mas sempre entregando algo absurdo. Mesmo um jogo daquele estilo, ainda temos a capacidade de mudar para perspectiva em primeira pessoa, em qualquer momento do jogo, o que realmente esbanjava confiança. Eles não tinham medo de mostrar o ambiente de perto mesmo, o trabalho da textura, modelagem e sustentavam isso nas costas. Metal Gear Solid, até hoje, de longe, artisticamente, tecnicamente, é umas referências de jogos para todos os estilos possíveis, não tem gênero específico, é uma aula de como fazer um jogo. E isso tudo feito no PS1. E pra mim, um dos jogos mais bonitos do PS1, sem dúvida, o que eu vou colocar no topo dessa lista, é Vagrant History. Vagrant History foi desenvolvido pela mesma equipe responsável por Final Fantasy Tactics, liderada por Yasumi Matsuno e lançada em 2000, com parte daquela leva absurda que a Square tava na época, com Legend of Mana, Chrono Cross, Final Fantasy IX e com tantos jogos de peso. Vagrant History se destaca bastante quando falamos de gráfico. Tecnicamente, Vagrant History faz algo absurdo no PS1. Ele provavelmente é o jogo que possui uma das maiores contagens de polígonos por cena de qualquer jogo do console. Todos os ambientes são completamente tridimensionais, sem um único cenário pré-renderizado. Em um hardware que dependia pesadamente de fundos estáticos e pré-renderizados para economizar mais recursos, a Square decidiu renderizar absolutamente tudo em tempo real. E apesar disso, tudo é renderizado com qualidade. A câmera de Vagrant History é totalmente controlável pelo jogador, em qualquer momento, podendo inclusive mudar para perspectiva de primeira pessoa, em qualquer sala do jogo.
jogo. E como sempre, isso é um convite aberto para ver cada detalhe do ambiente, para saber se o jogo realmente tentou ao máximo ou não. Os cenários do jogo são um absurdo. As ruínas, as cidades abandonadas que você passa pelo jogo, são todas construídas com riquezas absurdas, que dá tudo um visual único para aquele jogo. Cada corredor, cada catedral, cada adega tem marcas de tempo, texturas de pedras trabalhadas, efeitos de iluminações criam sombras dinâmicas e que estavam gerações à frente daquele hardware. Os modelos de personagem então, Ashley Riot, o protagonista, tem um detalhe de modelagem fora da curva e uma qualidade de animação que é absurda. Mesmo nas cutscenes dos jogos, você consegue ver que o jogo tem muita expressão. E principalmente, se você tá jogando, nunca jogou ou vai jogar o Vagrant History, eu recomendo demais você tentar jogar pelo emulador e aumentar, dar um upscale nas texturas, onde você consegue ver mais ainda o trabalho que eles tiveram para modelar cada parte do jogo. É absurdo como aquele jogo realmente passa um ar de cinemática grande, com muitas emoções, os personagens se mexem muito, é muito absurdo pra época. A direção de arte, o estilo visual único que Vagrant History tem, é absurdo. Uma mistura gótica e medieval, com aquele toque de design de HQ, é muito bem feito. O jogo é apresentado em balões estilizados, em enquadramentos que são muito bem feitos também, nada que vai deixar você fora da imersão do jogo. Vagrant History não tentou copiar o estilo visual de nenhum outro jogo, ele criou um próprio e executou isso com perfeição. Ele é um jogo, infelizmente é um jogo muito difícil. Se você nunca jogou RPG, não recomendo, mas não tenho o que falar. Ele é um dos mais lindos tecnicamente do jogo, trilha sonora, direção e um dos mais divertidos para quem vai com paciência para jogar ele. Vagrant History é um dos RPGs mais únicos de todos os tempos e do PS1, para mim, ele é um dos mais bonitos, sem dúvida alguma. É incrível como a biblioteca do PS1 é grande o suficiente para fazer vários vídeos diferentes, com vários temas diferentes. São jogos absurdos, seja ele por ser bonito, divertidos, plataformas. A biblioteca dele é cheia de coisas dessa forma. Recomendo demais você pegar um tempinho e jogar um pouquinho para relembrar como era o PS1 antigamente. Bom, agradeço a todo mundo que assistiu até aqui. Considere se inscrever, virar membro, deixa o like. Caso eu deixei algum jogo de fora que você acha que merecia estar na lista, deixa aqui nos comentários. Recomendo também algum outro tema de vídeo ou algo do tipo, viu? Muito obrigado e até a próxima.